Voltando aqui na nossa questão de por que o diálogo sobre sexualidade é importante e por que esse diálogo é importante desde a infância, nós vamos fazer um exercício. Eu vou trazer algumas cenas sobre sexualidade e gênero na escola e eu quero que, ouvindo essas cenas, vocês anotem, vocês respondam como são essas cenas para vocês. E na próxima aula, no nosso momento no Meet, nós vamos conversar sobre cada uma dessas cenas e como cada uma dessas cenas nos ajuda a pensar sobre as expressões da sexualidade na infância, sobre os aprendizados acerca da sexualidade na infância, ok? Cada cena eu gostaria que vocês respondessem. Como os temas sexualidade e gênero estão presentes? O que as crianças ou adolescentes aprendem sobre sexualidade? Eu vou até aproveitar aqui, porque nas cenas de hoje a gente só tem crianças. Como os temas sexualidade e gênero estão presentes nas cenas relatadas? O que as crianças aprendem sobre sexualidade e gênero a partir de experiências como estas? As cenas poderiam ser diferentes? Se sim, como? Quem preferir chegar no final e responder A, B e C, ótimo, vocês reúnem o que vocês anotaram e o que vocês perceberam de cada cena. Quem preferir ir anotando de cada cena, vocês podem colocar cena 1, A, B, C e fazer uma anotação breve. Porque na nossa próxima aula nós vamos conversar de cada cena especificamente, como que os aprendizados sobre sexualidade e gênero estão presentes nela, ok? No nosso momento do Meet, no nosso momento ao vivo. Agora eu quero que vocês escutem as cenas e anotem as impressões de vocês para a gente poder conversar. Em cada cena, como os temas sexualidade e gênero estão presentes, que aprendizado sobre sexualidade e gênero acontece ali e se essas cenas poderiam ser diferentes, ok? Se alguém tivesse agido diferente, se alguém tivesse falado outra coisa, se alguém tivesse tido outra reação. Então vamos lá. O contexto, qual que é o contexto das nossas cenas? A semana estava muito quente e as crianças estavam agitadas. As educadoras decidiram que na sexta-feira a atividade seria banho de esguicho. Então imagina, né, as crianças na escola e a atividade vai ser banho de esguicho. Olha, essas cenas elas são baseadas numa experiência real de quando eu tive um projeto na educação infantil há alguns anos, então a gente não estava nesse contexto da pandemia, que as crianças não podem estar perto, que precisa ter o uso de máscara, que precisa ter o distanciamento. Então é uma cena do cotidiano da escola há alguns anos, ok? Uma semana quente e as crianças vão ter essa atividade que é o banho de esguicho. Escreveram para as famílias pedindo que fossem trazidos biquínis e sungas, né, para as crianças poderem tomar banho de esguicho. As crianças adoraram a proposta e chegaram alegres à escola naquele dia. Não era uma escola em que elas costumavam tomar banho na escola, né, nem de chuveiro e tal, então era uma grande novidade para elas, poder tomar banho de esguicho, de biquíni, de sunga, elas estavam bem felizes. Vamos lá, primeira cena. Na rotina da escola, as meninas e os meninos tomavam banho e se trocavam em banheiros separados. As educadoras não imaginavam como tomar banho juntos pela primeira vez geraria tantas reações diferentes. No momento em que estavam se trocando, alguns meninos se esconderam para assistir as meninas atentamente. Então essa foi a primeira cena. Os meninos se esconderam para assistir as meninas se trocarem. Foi quando a professora repreendeu. Podem parar com isso? Como vocês são sem vergonha? E aí, na nossa cena 1, como que os elementos, quem quiser ir anotando por cena, tá? Como que os elementos de sexualidade e gênero estão presentes?
E o que vocês acham que as crianças aprendem em uma situação assim? Que elas estão se trocando, os meninos se escondem para assistir as meninas, e a professora fala: podem parar com isso, como vocês são sem vergonha? E essa cena poderia ser diferente? Então essa foi a nossa primeira cena. Segunda cena. Enquanto se trocavam, algumas crianças diziam umas para as outras: se você mostrar o seu pipi, eu te mostro a minha perereca. Então elas estavam ali trocando, uma querendo ver o corpo da outra. Quando a professora entrou na sala, uma aluna perguntou a ela: por que as meninas não têm pipi? A professora sentiu-se constrangida e, tentando mudar de assunto, respondeu rispidamente: porque sim, porque são meninas. Você trouxe a sua toalha? Onde tá? E aí, gente, como que as questões sobre sexualidade e gênero estão presentes nessa cena? O que as crianças elas aprendem sobre sexualidade e gênero em situações como essa? E poderia ser diferente? Como que essa cena poderia ser diferente? A professora respondeu assim: porque sim, porque são meninas. Cadê sua toalha? Ela poderia ter respondido diferente? Como? Vamos lá para a cena 3. Uma aluna do grupo 5, então ela tinha por volta de 5 anos de idade, se escondeu quieta no canto da sala. Depois que todas as crianças saíram, a professora foi conversar com ela. Faltou uma vírgula aí. Depois que todas as crianças saíram, a professora foi conversar com ela. A criança parecia triste e envergonhada. A professora perguntou sobre o motivo da aluna não querer participar do banho de esguicho. E ela respondeu: estou muito gorda. Todos vão rir de mim. A professora buscou consolá-la, dizendo: você é muito nova para se preocupar com isso. Pois é, gente, e na nossa cena 3, como que as questões sobre sexualidade e gênero estão presentes? O que as crianças aprendem em situações como essa? E essa cena poderia ser diferente? E se sim, como? Vamos lá, cena 4. Um dos meninos, que tinha por volta de 4 anos, se afastou do grupo e ficou em um canto, mexendo e brincando com o próprio pênis. Uma funcionária, ao notá-lo, repreendeu imediatamente: pode tirar a mão daí, tão pequeno e já é tarado desse jeito. E então, gente, como que as questões de sexualidade estão presentes em cenas como essa? O que a criança aprende? O que a criança aprende quando ela toca o genital, toca o corpo e ouve assim: ah, tira a mão daí, que tarado. E poderia ser diferente? Como que poderia ser diferente? Cena 5. Os meninos das turmas mais velhas iniciaram uma brincadeira. Todos deviam abaixar a sunga rapidamente. E o desafio é que as educadoras não percebessem. Mas logo elas estranharam tantos risos. E sem identificarem exatamente do que a brincadeira se tratava, resolveram intervir. E anunciaram que todos estavam de castigo, sem poder continuar a participar do dia do banho. E aí, gente, né, eles estavam lá brincando, a ideia era baixar a sunga correndo e ninguém, para as educadoras não perceberem. Elas não perceberam, mas viram que a brincadeira estava, né, bem agitada e virou um castigo. Como que a sexualidade está presente em cenas assim? O que as crianças aprendem em situações como essa? E poderia ser diferente?
Se sim, como? Cena 6. As crianças estavam no pátio, eufóricas. Começaram a fazer bolinha de sabão usando o shampoo. Duas amigas começaram a ensaboar uma a outra e as outras crianças começaram a imitá-las. Então as crianças começaram a se ensaboar, uma ensaboava a outra. Uma das funcionárias interrompeu a brincadeira, gritando, nervosa: "Podem parar, isso não se faz." Ao ver que dois meninos estavam se ensaboando, repreendeu: que é isso? Vocês estão parecendo dois viadinhos." Gente, o que as crianças aprendem em situações assim? E uma situação assim poderia ser diferente? Se sim, como? Cena 7. Um aluno do grupo 3, ou seja, por volta de 3 aninhos, está brincando no banho com um urso de borracha cor-de-rosa. O irmão dele, do grupo 6, por volta de 6 anos, quando o vê, tira o brinquedo da mão dele e joga no chão, dizendo: "Esse urso é um urso gay." E aí, gente? Como que as questões sobre sexualidade e gênero estão presentes nessa cena? O que as crianças aprendem em situações como essa? E essa cena poderia ser diferente? Se sim, como? Cena 8 é a nossa última cena. No final do dia, quando as crianças já tinham ido para casa, as educadoras conversavam sobre como o dia tinha sido cansativo. Uma das professoras sugeriu: "Acho que não devemos mais propor atividades como esta. Causam muita confusão." Uma funcionária ressaltou: "Essas crianças estão muito precoces, eu não sei o que acontece. Deve estar assistindo muita televisão e as famílias não fazem nada." As outras concordaram e lamentaram. Uma delas falou: "O mundo está perdido." E aí, como é que as questões sobre sexualidade estão presentes nesta cena? E essa cena poderia ser diferente? Como? Lembrando, gente, que na nossa próxima aula, no nosso momento do Meet, nós vamos ao vivo comentar cada uma dessas cenas. Então, vocês podem fazer este exercício escolhendo se vocês vão responder cada cena de uma vez ou fazer uma resposta geral. E aí a gente conversa juntos, comentando sobre os conteúdos na aula que vem. Lembrando que as perguntas são: A. Como os temas sexualidade e gênero estão presentes nas cenas relatadas? B. O que as crianças ou adolescentes aprendem sobre sexualidade e gênero a partir de experiências como estas? E C. As cenas poderiam ser diferentes? Se sim, como? Combinado? Esse é o nosso exercício da semana e na próxima a gente continua falando sobre os aprendizados, sobre sexualidade e gênero na infância. Ok?